Rute, capítulo 1, verso 1. Meu tema é da perda à restituição na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Só até aqui, vamos orar. Pedir para Deus falar conosco. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, pelo poder da Tua palavra. Repouse a Tua voz é bem-vinda no nosso coração. Nós não podemos alimentar a ansiedade, a perturbação, a turbulência, a inquietude, mas queremos que a Tua palavra venha serenar nosso coração, venha nos dar controle no interior, possa dominar nossas emoções, que a Tua palavra dê voz de comando à nossa consciência, ao nosso pensamento. Abençoe a Tua igreja. Deus, que cessem as demais vozes e que a Tua voz possa ser nítida nesta noite, através do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Da perda à restituição. Livro de Rute. Era a época dos juízes. Nós estamos falando da história de Israel, uma data aproximada de 1200 antes de Cristo. Esse livro tem uns 3.000 anos, ou essa história tem uns 3.000 anos. Não havia monarquia, e pelo que tudo indica, esse livro de Rute contempla um período de paz, no final desta época dos juízes, que foi uma época muito turbulenta, com guerras, principalmente dos filisteus. Foi uma época marcada pela instabilidade política. Não tinha um comando, não tinha um rei. Houve opressão econômica, corrupção moral, apostasia religiosa. O povo estava sem liderança e sem referencial. Essa história é considerada uma saga. A protagonista é Rute, com poucos personagens. E eu quero captar com os irmãos nesta noite essa história, alguns pontos interessantes desta história. E nesse capítulo 1, a história de Rute começa com perdas. As perdas vieram para a família de Rute. Ela era nora de Noemi. Conforme o texto que lemos, houve fome em Israel. Elimeleque com Noemi migraram para Moabe, para esta terra, e ficaram ali por cerca de 10 anos. Marido de Noemi morre,
Elimeleque, e ela perde também os 2 filhos. Perdeu Malom e Quilion. Malom foi casado com Ruth, Quilion com Orfã, ou Or, as 2 noras de Ruth. E no período de 10 anos ela perde então seus membros. As perdas chegam. E quando as perdas chegaram para Noemi, consequentemente para Ruth, a crise se instaurou. Quando há perdas, crises são inevitáveis. E ninguém quer passar por isso. Porque as perdas geram frustrações e as frustrações geram essas crises. E as crises são períodos que furtam as nossas certezas. Períodos de descontinuidades que desestabilizam o cotidiano de qualquer um. São momentos obscuros da nossa existência, ninguém espera. Elas vêm como ladrão. Elas vêm repentinamente. Elas até sinalizam, mas ninguém está preparado para enfrentar crises. São momentos obscuros, convites, em que a vida te chama forçosamente para você sair de uma situação de estabilidade para uma outra, de desconforto, de lutas, de sofrimentos, de tribulações. Crises são momentos em que as expectativas não são preenchidas. E os resultados das crises geralmente são humilhações, desamparos e impotências. Nós vivemos numa sociedade regida pelo sucesso, para o sucesso. A mentalidade de todos nós não abre espaço para as perdas, muito menos para as crises. E esta sociedade, esse período, as ideologias que têm regido as nossas vidas, elas não habilitam a humanidade a passar por crises, a vencer as perdas, a contornar problemas. E isso tem acontecido inclusive no meio evangélico. Parece que nós perdemos a capacidade de passar por perdas, crises, sofrimentos. Nós perdemos a capacidade de enfrentar crises, sofrimentos, tribulações. Porque, conforme disse, é uma geração que não tem temperança para se manter na vida mesmo com os infortúnios. Muitos já não sabem mais administrar a vida, contornar as perdas e ser resiliente nas crises. E prova disso é que o número de depressão, de ansiedade, de pânico tem aumentado vertiginosamente. Muitos entram nas cavernas, no obscurantismo. E muitos também não buscam soluções em Deus. E conforme falei, isso está no nosso arraial, o arraial evangélico,
a ponto da pessoa também não saber o que crê em Deus, o que está na igreja, o que professa o nome do Senhor Jesus. Não consegue lidar com perdas, crises dentro da igreja. Culpam a igreja, culpam o pastor, culpam Deus, culpam a palavra. Então, perdemos a capacidade do enfrentamento. Uma geração mimada, uma geração acostumada só com vitórias, uma geração pragmática, uma geração que só conta com ciclos positivos na vida. Mas está aqui. Em 10 anos, Noemi perde o marido e os 2 filhos. E um outro ponto depois desse, que é interessante observar, ainda no capítulo 1, é que depois de perdas, crises, conforme tenho falado, e aqui o foco é para Ruth. Ruth poderia se desesperar, por certo o fez, o luto é marcante. Mas ao se deparar com Noemi, no capítulo 1, verso 12, depois destas perdas em 10 anos, Noemi chega para as 2 noras e fala: voltem para a terra de vocês, eu não tenho mais condições de ter filhos, e eu me despeço de vocês, para que vocês continuem a vida, porque eu vou voltar para a terra natal. E assim, depois que ela discursou, elas choraram muito, e diz o texto no verso 14, que uma delas a beijou e voltou para a sua terra natal. Verso 15. Mas Ruth, no verso 16, se declarou para a sogra. Um texto muito famoso que vale a pena ler, porque é muito usado em casamentos. E ela disse assim: não insista para que eu te deixe, ou me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E neste trecho da narrativa, queridos, eu acho interessante pensarmos na situação em que, depois de perdas, em que nos empurram para as crises, nós temos que ter o discernimento em Deus, porque a gente se depara com certas encruzilhadas, e a encruzilhada perigosa se dá porque depois das perdas, há uma tentação muito grande para todos nós entrarmos em fuga, criarmos atalhos, optarmos pelos caminhos mais fáceis, aquelas veredas em que não dá trabalho, decisões cujos resultados serão imediatos e pragmáticos. A tentação é grande para a gente decidir por aquilo que não exige muito de nós. Uma vez experimentados nas dores
formadas pelas crises. A tentação para entrarmos em fugas é grande, queridos. E teremos que ter o discernimento. Ou entraremos em fuga, ou continuaremos o rumo certo daquilo que Deus tem para nós e quer de nós. São escolhas. E cabe o discernimento. Fuga, conforme eu falei, o caminho fácil, é o atalho, não dá trabalho, rápido, resultados na mão. Parece que a fuga está mais para uma decisão própria do que uma decisão de Deus. Mas o rumo certo é aquele em que Deus está sinalizando. Por certo, são veredas que exigirão mais de nós. Convites para sairmos da zona de conforto. É a bússola de Deus. São veredas que Deus sinaliza, que Deus fala, que Deus assenta como caminho correto no nosso coração. Parece que há propósito, foco, objetivo, um alvo em caminhos assim. A diferença entre fuga e rumo de Deus é o final. Porque a gente toca a vida na fuga e a gente toca a vida no rumo correto. Mas o final é a diferença. Os irmãos lembram de Jonas? Deus sinalizou, vai para Nínive. Direção de Deus. E ele foi para Tarsis, uma cidade praiana, paradisíaca. É fuga. Mas no final, para a fuga há uma derrota. Mas para o rumo certo há uma vitória. No final parece que a fuga gera mais amargura, angústia de espírito, desespero de alma. Mas aqueles que estão no rumo certo terão o gozo da vitória, porque perdas, crises, frustrações não duram para sempre. Deus é perito em cessar ciclos, em dar cabo a momentos difíceis na nossa vida. No final, se você entrar por uma fuga, tangenciando aquilo que Deus quer, o teu desespero aumentará. Mas aquele que entrar pelo rumo correto, terá a tranquilidade no coração. Fugas podem gerar mais perdas, crises, frustrações, platôs infinitos. Mas o rumo certo vai gerar restituição, e nós vamos observar desse livro. Fugas nos colocam em desânimo, porque o tempo vai passar, a idade vai embora, e nós vamos concluir lá na frente, não tenho mais forças e energia para reconstruir. Mas no rumo certo, nós estaremos, inclusive no tempo, sendo restituído pelo Senhor. Tenho observado que quando as pessoas entram em fugas na vida, elas se perdem elas mesmas. Mas aquele que está perdido e entra pelo rumo de Deus, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, o Deus do universo acaba achando, pontuando, localizando esta pessoa. Você escolhe
rumo você quer tomar diante das perdas e das crises instauradas na tua frente? Você escolhe. Noemi falou: eu vou voltar para minha casa. Orfã preferiu voltar para Moabe, para os moabitas, e Ruth optou ir para Canaã, junto com Noemi. Eu vou com você. Cogite o caminho, meu irmão. Mas não cogite somente uma saída. Não pense que a única saída para a tua vida é a da fuga, do atalho, do caminho mais fácil, daquele que não dá trabalho, aquele que não exigirá de você. Este não é o único caminho. Não congele o teu destino sempre na zona de conforto, achando que não há mais alternativa ou possibilidades para a tua vida. Entre na vereda certa do caminho altaneiro do Senhor. Falo isso, queridos, porque Ruth caminhou nesta direção. E ela entrou pelo caminho da misericórdia. Verso 14, então, Orfã beija a sogra, choram, se abraçam. Ruth, porém, se apega a ela. Na sua consciência, por certo, ela pensou assim: eu não posso deixar Noemi sozinha, com a idade que tem. Eu não posso me desvencilhar da minha sogra, no momento em que ela mais precisa da minha vida. Eu não posso abandonar essa mulher na terceira idade, nesse mundão de Deus aí, a caminho pelo deserto. Sei lá o que vai acontecer com ela nessa trajetória. Eu não vou sossegar se eu deixar ela partir sozinha. Noemi sozinha aí, emocionalmente abalada, ela não tem direção, ela precisa da minha companhia. Será terrível ela reconstruir a vida sozinha. Ruth entra pelo caminho da misericórdia, e com esta atitude, perceba, Orfã vai para a fuga. É mais fácil, é meu povo, eu já estou em Moabe, eu conheço a cultura, eu vou voltar para os meus deuses. Inclusive o texto fala isso. Ruth não, é o caminho da misericórdia. Aliás, este livro é considerado o livro da misericórdia no Antigo Testamento. Mostra a face misericordiosa de Deus, a face amorosa de Deus. E com esta atitude, entrando pelo rumo certo, ela eternizou o seu nome no livro sagrado. Aqui está. Se tornou uma heroína no meio do povo judeu, conceituadíssima na comunidade de Israel. Ruth conquistou para si uma simpatia que outras judias não adquiriram. Percebam, os irmãos, que ela entrou para a galeria das mulheres virtuosas de Israel, a ponto, queridos, de na Bíblia hebraica, o livro de Ruth vir seguido do livro de Provérbios, porque Provérbios acaba no capítulo 31 com a mulher virtuosa. Ruth vem em seguida para os judeus como exemplo da mulher virtuosa a ser exemplificada, observada, referenciada. Olha só. E ela chega, diz esse livro no capítulo 4, verso 15, a ter a estirpe de 7 filhos. É gente boa, Ruth. Mostra a cara de Ezed-Yavé, o Deus da misericórdia. Entrou pelo rumo certo, pelo caminho certo. Ela entrou pelo caminho do amor, queridos.
Vejam se esse não é o rumo correto da vida, principalmente para nós, cristãos. Que texto maravilhoso, inclusive usei ele no nosso casamento. Verso 16. Não me insista ou me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Caminho do amor. É caminho seguro. É caminho de Deus. É vereda que Deus pavimenta, porque o amor opta pela unidade, pela união e não pela separação. O amor, queridos, busca conexões. Ele não quer ficar só. O amor pede experiências relacionais. O amor recalca na aliança, na cumplicidade. O amor é paciente. O amor não retrocede diante das dificuldades. O amor vai até as últimas consequências com o objeto amado. Ele não abandona a pessoa. O amor não faz exigências. Não traz aquela lista de critérios elevados, não. Ele rasga, olha para a pessoa e fala: vamos juntos. Tá bom assim. Onde você dormir, eu durmo. Só vamos ser dois, porque ser dois é melhor do que um. O amor é tenaz. Conforme Ruth falou, eu vou até o último dia da tua vida e eu vou morrer ao teu lado. O amor faz isso. Ele chama a pessoa amada, segura na mão e dá o último respiro e parte para a glória. O amor é humano. O amor faz renúncias. Caminho abençoado é o do amor, não é não, queridos? É rumo certo na vida. Ruth falou: olha, solteira de novo, meia idade, ainda não tenho tantas rusgas assim, mais nova que Noemi, sozinha, no meio do meu povo, poderia voltar lá, pegar um partidão e tocar a vida para frente, mas eu estou optando em ficar com essa senhora, com a minha sogra, idosa, já com poucos anos de vida aí pela frente, sem grandes oportunidades. Do ponto de vista humano vai ser um fardo, vai ser um peso, mas eu opto por este caminho. E não obstante a isso, ela entra pelo caminho da fé. Porque no verso 15, a cunhada, conforme eu falei, voltou para os outros deuses. Mas no verso 16, a parte final: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se tornou expressão do autorretrato da fé. Ruth, queridos, captou os elementos importantes de quem era Deus, sinais suficientes para saber sobre o Deus de Noemi, o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas. Ela pegou carona na fé do marido. Outrora estava subjugada porque o Deus dela era o Deus dos moabitas. Se casa com o israelita, consequentemente ela se subjuga ao Deus dele e pega carona na fé dele. Então era o Deus do marido, era a fé do marido, era o Deus da família do marido, era o Deus da sogra, e ela vai investigando aí no máximo em 10 anos, a qual ficou casada com o marido.
Mas agora, queridos, num segundo momento, ela está falando o seguinte: olha, eu tenho fé nesse Deus, eu estou convertido, o teu Deus é o meu Deus também. A ponto de, no verso 17, ela fazer promessas de juramento, ela firmar uma aliança e dar garantias do pacto. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu vou com você até as últimas consequências. Discir daí, meu irmão, que caminho você quer seguir? O da fuga? Ou o caminho sólido que Deus pavimenta para todos nós? Faça como Ruth, entre pelo caminho do amor, da misericórdia e o da fé, que expele todo medo, que expele toda desconfiança de que Deus quer o melhor para a tua vida. Outro ponto que eu quero ressaltar nesta noite, e ainda no capítulo 1, a postura de Ruth, queridos, porque ela não se deixa influenciar pela ministração de reclamação da própria sogra Noemi. Noemi estava muito amargurada por ter perdido os 2 filhos e o marido, claro, verso 3. Ela fala: porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Estava atribuindo aquelas 3 perdas ao juízo de Deus sobre a vida dela. Ela estava colocando no destilar da murmuração dos seus lábios Deus no banco dos réus e acusando-o. A visão, queridos, de Noemi até aqui, depois dessas perdas, é que Deus era inimigo da sua alma. Ainda no capítulo 1, por conta deste amargor e azedume de alma, no verso 19, ela troca o nome. Quando ela chega em Belém, as pessoas identificaram Noemi, falando: não é esta mulher de Elimeleque que saiu há 10 anos atrás? E ela fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Amargura, azeda. Verso 20. Porque assim tem me feito o Todo-Poderoso. Ela estava declarando que estava debaixo de maldição. Parecia que Deus era indiferente à sua dor. Não enxergava Deus como o Senhor da história, muito menos compondo ou escrevendo a sua história de vida. Noemi olha para o Senhor como se ele fosse inimigo, verso 21. Cheia a partir para Moabe, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarei Noemi? O Senhor testifica contra a minha vida, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Murmurações, reclamações, colocava tudo na conta de Deus, reclamava o tempo todo por conta daqueles 3 lutos. Dor de alma falando forte nos lábios da sogra de Ruth. Assim faz o murmurador. Ele fala a partir da perspectiva negativa da vida, do olhar depressivo, da falta de brilho nos olhos. Ele próprio se faz refém de uma reclamação diária, acumula para si altos ministrações de murmurações, de maledicências, de maldições. E Ruth tinha perdas também. Ela está observando a sogra reclamar o tempo todo, perdas irreparáveis. E aqui é interessante, queridos, nós observarmos que quando a gente tem
alguém como referencial e esse alguém começa a murmurar, a gente acaba murmurando também. A gente acaba se deixando influenciar também. A gente entra no discurso do murmurador. É um nivelamento do mau testemunho. Mas Ruth, que nem tinha a raiz de credulidade de Noemi, ela não reclama, ela não murmura, o tempo todo ela está somente observando e investigando. Ela não se deixa influenciar pelo aspecto negativo das palavras de Noemi. Ela não copia esse modelo, não entra nesta reclamação, não faz esse jogo da murmuração. Ela não cai nas teias da amargura de alma da sogra. Significa que ela não se torna codependente naquele discurso de incredulidade. Mesmo Noemi sendo seu referencial. Parece, queridos, que a visão de Ruth era a seguinte, o oposto. Em ver Deus como o que luta a favor e não contra. Ruth está sinalizando ao silenciar frente às murmurações de Noemi, que ela não estava aceitando o fatalismo como palavra final da sua história de vida. Ela lampeja a fé, queridos, no sentido de que crê que Deus está governando a sua vida, a sua existência. Em saber que a nossa história, a história dela no caso, não é governada por leis cegas, mas por Deus. Parece que ela pende para a bênção e não para a maldição. Parece que o que está no coração dela, de Ruth, frente àquelas murmurações todas, é que Deus não perdeu o controle, mesmo que a gente tenha perdido. Mas aqui a gente não começa por baixo. O orgulho não deixa, a têmpera não deixa. O nosso pedigree não deixa, as nossas etiquetas não deixam. Mas aí, na 7ª vez, vamos voltar para o texto bíblico, o moço voltou para Elias e falou, olha, eu vejo se levantar do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Essa ilustração, queridos, pausada, foi para que marcasse a tua vida no sentido de que grandes milagres podem acontecer com pequenos começos. Conforme, vamos voltar para o texto novamente. Ruth, vou recomeçar a vida catando sobra de alimento que cai das carroças desta colheita. Então, meu irmão, minha irmã, não menospreze as pequenas coisas. Não subestime os pequenos sinais advindos da parte de Deus. Não descarte respostas simples. Não se feche para inícios aparentemente ridículos. Ei, presta atenção aqui. Não ridicularize essa porta pequena que Deus tem colocado à tua frente. Entre por ela. Tire preconceito, aversão, discriminação.
pequeno emprego, pequeno começo, pequeno cargo, um pequeno ministério, uma pequena banda, uma pequena sala de aula, um pequeno culto. É assim que a gente começa, meu irmão, minha irmã, uma pequena proposta. Entre por aí. A partir daí, abrem-se novas possibilidades, novos contatos, novas opções. O que chamamos de adversidade, Deus chama de oportunidade. O que chamamos de luta, Deus denomina amadurecimento. Quando concluímos, é casualidade. Deus fala, é minha providência, entra por aí. E eu falei que a lei áurea do reboliço, esse pequeno começo, não desprezado por Ruth, é a chave da vitória. Sabe por quê, queridos? Porque ela vai. E no verso 5 já, Boaz, o empreendedor do negócio, olha para ela e fala, de quem é essa moça? Olha aí. E no verso 6, essa moça é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Dá um glória a Deus aí. Eita, glória a Deus fervoroso. Maravilha de Deus. Então, Boaz já de olho na Noemi, digo na Ruth. E logo em seguida, queridos, a diligência dela. Diz o texto no verso 7, olha aí, queridos. Entra pelo pequeno começo e trabalhe, verso 7, porque foi o que ela fez. E aí a sua diligência, o seu trabalho, a sua destreza, chega aos ouvidos da pessoa certa, do patrão. Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio e desde a manhã... As pessoas falando dela, que desde a manhã até aquela hora, ela não poupou trabalho, só esteve sentada um pouquinho. As pessoas fazendo propaganda dela. É isso, queridos. E patrão gosta de gente humilde, porque no verso 8, essa virtude fez com que as coisas mudassem ainda mais. E diz o verso 8 que ela foi elevada. Boaz chegou e falou, olha, tire ela aí dessa sobra e coloque ela, ajunte ela entre as moças que são servas. E diz o texto no verso 10 e 11, que essa postura de Ruth, porque acompanhou Noemi desde o passado, porque era da linhagem de do seu sogro ali, diz o texto que ela foi tomando testemunho das pessoas, e ela foi sendo agraciada, verso 10 e 11, então, achei graça em teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira, ela falando com Boaz, bem se me contou quando fizeste a tua sogra, Boaz falando, depois da morte do teu marido, deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste, testemunho, e vieste para um povo que dantes não conhecesse, reverberando o bom testemunho daquela moça, que não desprezava os pequenos começos. Verso 15, 16, 17. Ela ganha favores. E nós vamos observar que em Deus não há casualidades, e sim propósitos. Meu irmão, minha irmã, jovenzinho aqui, ancião, não despreze os pequenos começos. Até Jesus começou por baixo. Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quando tentaram apresentar Jesus para ele, ele falou isso.
pequena cidade, fica no norte. Jesus, um camponês desqualificado. Jerusalém é que era o centro. Como é que ele pode ser o Messias? Isso é uma impossibilidade religiosa. O foco está aqui embaixo. Se é rabi, não tem a chancela do sinédrio. Escolheu seus pares aonde? No mar da Galileia. Publicano, agente do governo, gente tosca, gente sem informação teológica, gente sem canudo, sem carreira, sem sucesso ministerial, escolhe 12 complexados, teve que se fazer escravo lavando pés desses 12 homens rudes, deu trabalho até umas horas para Jesus, era só perturbação, quando largava um, o outro decepcionava, até no momento crucial ficou sozinho, teve que recomeçar tudo de novo depois da ressurreição, vai lá no mar de Tiberíades e enquadra todos os 7 que estavam lá e fala, vamos recomeçar de novo, que começo árduo, difícil, pequeno começo, mas o resultado está aqui nessa noite. 20 séculos da sua igreja, as portas não se fecharam, porque semente germinada no reino tem potencial de crescer, de prosperidade e de abrir novas portas. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Concluindo, capítulo 3, Noemi entra em cena. Noemi descobriu ali que Boaz já estava de olho, Boaz já estava sabendo, Boaz era parente de Noemi, parente um pouco distante, e ela então dá as instruções, olha, no verso 3 do capítulo 3, tome um banho, põe uma veste aí, e vai até aonde Boaz está, e chegando ali, ela deu algumas instruções, ela deitou no pé dele durante a noite, no galpão, onde eles estavam colhendo aqueles mantimentos agrícolas naquela situação, e consequentemente ele acorda durante a noite, vê Ruth aos seus pés, e ela fala para ele, olha, você deve ser o meu remidor, tu és remidor. Isso aqui era cultural, era a lei do levirato, no meio dos israelitas, o parente mais próximo teria que casar com a viúva, e ele não era o mais próximo, mas ele era o segundo parente mais próximo, por isso que Noemi instruiu, vai lá e se deite aos pés dele durante a noite, e assim ela fez, e eles vão conversando, verso 10, Boaz percebeu que ela não era aventureira, interesseira, e ele tinha uma dignidade, uma responsabilidade, e olha a têmpera deste homem, por conta disso, ele falou o seguinte, olha, amanhã eu vou procurar o remidor, era cultural, tinha que acontecer assim, e na responsabilidade de Boaz, ele vai então no dia seguinte, falar com o homem que era a bola da vez, para se casar com Ruth, e diz o texto que naquela noite, verso 14 do capítulo 3, eles não se tocaram, não teve intimidade, ele despediu ela na bênção, com mantimentos e na discrição, para que a reputação dela não fosse manchada, e ali no capítulo 4, ele senta então com os homens da cidade, com 10 homens, traz o que era o fulano, o bola da vez, conversa com ele, e ele falou, não, eu não quero redimir Ruth, capítulo 4, verso 4, se recusou, verso 6, fizeram um acordo, verso 9 do capítulo 4, ele levantou testemunhas, olha o que era o acordo, o cartório da época, advogados aqui presentes, era tirar o sapato e dar para a pessoa de que o acordo estava feito, o fulano, que era o remidor prioritário, tirou o sapato e falou, redima você Ruth, bem como Elimeleque, a memória de Elimeleque, a memória de Quilom e de Malom, e a memória de Noemi, redima você
adquira ela por esposa. Verso 10, e está assim feito o acordo entre nós. Verso 13, assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Aleluias. Poder da renúncia aqui, né, irmãos? O poder do caminho certo, o poder do propósito, o poder da obediência, o poder da consideração, do amor, da misericórdia, restituição. Resultado foi esse. Então, as casualidades humanas, na verdade, são providências divinas. Vamos recordar rapidamente, me dê aí mais uns 5 minutos. Família de Elimeleque muda para Moabe, os filhos casam, os 3 maridos morrem, a aliança de Rute com Noemi, sua sogra, a outra parte para terras estranhas lá de Moabe. A credibilidade de Rute ao voltar para Belém, o testemunho dela no meio do povo, começou por baixo, catando alimento estragado e jogado nos caminhos, a indicação da sogra, a estratégia da sogra, e aqui o acordo de Boaz com o prioritário que deveria redimi-la. A finalização é que aquela mulher que renunciou à própria vida para ficar com a sogra, por uma questão de consideração, amor, misericórdia, Deus está restituindo agora. Aqueles que se abrigam em Deus são visitados pelo abrigo do Senhor. Deus estava compondo, Deus estava fazendo, Deus era agente da história e não algoz, queridos, conforme Noemi pensava. Aquele infortúnio, aquele opróbrio, aquela humilhação, aquela adversidade foi rasgada daquelas 2 mulheres. Rute fadada a ser solteira, porque o judeu, o israelita, ele queria a virgem, ele queria a mocinha. Mas quando Deus está no negócio, o resgate, a bênção, a restituição é completa. Fadada a ser solteira, viúva o resto da vida, sem descendência, isso era uma maldição para a mulher na época. Carregando a sogra para cima e para baixo, Deus foi lá e mudou a sua história. As nossas realidades caídas não se tornam eternas, elas podem ser mudadas, alteradas, reconstruídas, reescritas pela mão do Todo-Poderoso. Foi fraca essas palmas, hein? Vocês estão ruins de culto hoje. Vocês não almoçaram, não é possível. Não se apavore, meu irmão, minha irmã, queimando etapas na sua vida. Não se apavore. Verso 13, ela teve um filho. Faça tudo debaixo da obediência, da palavra, da graça de Deus. Pare de entrar em caminhos de fugas. Discirna as coisas. Tenha sinais concretos da parte do teu Deus. Não enxergue a tua vida como um fato acabado, congelado. Não, meu irmão, minha irmã. O futuro em Deus continua sendo um horizonte de possibilidades. O último capítulo da nossa história, quem escreve é Deus. Creia nisso. Não decida com base em perdas, crises, frustrações, murmurações, decepções, amarguras, angústias. Não! Decida com base na palavra, na promessa do Senhor, naquilo que Deus tem para a tua vida. E saiba que na composição da história de Deus sobre nós,
tudo é para a sua redenção. Versículo 17, aquela criança então se chamou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ruth, uma boa moabita, foi incluída na linhagem real de Davi, e consequentemente de Jesus. Ela ficou eternizada como uma matriarca, bisavó de Davi, considerada mãe da semente santa, a semente que destruiria a cabeça da serpente, a saber, Satanás. Ela foi tipificada como aquela que é resgatada e que manifesta o grande amor, a grande misericórdia de Deus na vida de Ruth, queridos, assim como na vida de Tamar, Raabe, Betseba. Ruth, ela foi incluída como uma pessoa gentílica, salva no Antigo Testamento. Tipifica a igreja também. Deus resgata, Deus honra, Deus visita, Deus liberta, Deus abençoa, Deus restitui. Perdas homéricas, extremas, polarizadas, Deus tem poder de restituir. Deus tem poder de reconstruir. Vamos orar, queridos. Você está crendo, meu irmão? Então vamos ficar de pé, vamos orar.